Hoje vai falar sobre um assunto que tem sido muito discutido nesses últimos anos, a tecnologia e como ela influencia os jovens de hoje em dia. Então vamos começar falando sobre a relação dos jovens e a tecnologia, né? Como é Sim, que a juventude hoje ela lida com a questão da tecnologia hoje? perfeito. Quando fala em tecnologia, eu penso em duas palavras que eu poderia dizer que resumiria muito todo esse tema, né? Aproxima e distancia, É verdade. né? E quando eu falo aproxima, eu não me refiro só ao contato físico, né? Aproxima de oportunidades, de pessoas, sim, de conexões, de situações, porque assim, a gente tá aqui, mas a gente consegue entender o que é que as pessoas, por exemplo, na época de Brumadinho estão passando, né? Então, assim, a gente consegue acessar muita coisa ao mesmo tempo. E na distância, quando a gente entra próximo de distância, a gente também consegue se distanciar de muita coisa, né? Justamente porque a gente cria uma perspecção de que o virtual, o remoto, ele está nos aproximando. Então, desvalida um pouquinho o contato físico. E quando eu falo de contato físico, eu não me restringo só às relações, né? E sim o viver lá fora, o compreender a nossa sociedade, realmente compreender a nossa sociedade no qual a gente está inserido, né? E também pensar um pouquinho sobre o que faço, o que penso, o que desejo, né? Porque quando a gente está imerso nessa questão da mídia, da tecnologia, da internet, a gente acaba submetido ao que a internet sugere, ao que a internet expõe, É né? verdade. A gente tá todo mundo no mesmo barco. Um exemplo disso foi a questão da capivara, né? Todo mundo encabeçou uma campanha, ele conseguiu, né? Eu acho que todo mundo que está nos assistindo pegou um Com pouquinho o fio da certeza. meada, né? Foi Dessa falado isso em situação. todo Muito, canto. muito Sim. falado. Então, assim, todo mundo estava vivendo aquilo. Todo mundo queria a Filó de volta. Então, a internet, ela sugere o que nós estamos vivendo, né? E nessa distância, e nessa aproximação, a gente consegue se distanciar do que a gente realmente está vivendo, É verdade. né? E quando a gente se distancia do que a gente realmente está vivendo, a gente acaba desvalidando muita coisa, né? Não vivenciando, não entendendo a nossa real situação, não nos encontrando, né? Isso aí já entra numa questão de autoconhecimento, por exemplo, Verdade. né? Assim, existe algumas pessoas, eu já escutei muito essa frase de alguns amigos meus e eu uso essa frase no dia a dia, né? A internet, ela aproximou pessoas que estão longe e separou pessoas que Que estão estão perto, perto. né? A gente tem muito caso de pessoas que não conseguem ter um relacionamento de conversar, de soltar o celular, conversar 40 minutos, uma hora. E é algo realmente que lá em casa, lá em casa às vezes é um problema. Eu sou uma pessoa que eu quero estar atenado direto. Eu Quero também. estar por dentro de tudo que está acontecendo. E às vezes a gente chega do trabalho cansado e às vezes a gente tá nessa correria e quer ver as coisas e acaba tendo essa imparcialidade, né? E a gente tem que respirar e dizer, não, agora é a hora de dar uma aliviada para poder dar atenção à patroa, né? E assim, os nossos pais, eles não sofreram com isso. É verdade. Né? Os pais não sofreram com isso. Ou seja, o nosso contato foi muito, muito maior, muito mais presente do que hoje. Então, a nossa geração, quem tem filho de 5 anos para cima, a gente vive uma realidade muito diferente daquela que nós vivemos. É verdade. Não é? Eu tenho dois, um adolescente e uma criança, e eu vejo como isso tem, como você falou, como isso tem separado um pouco o que está perto. Sim. Porque quando meus filhos não conheciam ainda celular, a nossa diversão era o quê? Era se deitar na sala, colocar um filme, ou melhor, um desenho, e eu assistir desenho com eles. E hoje, para que eu possa fazer isso, cara, é muito É difícil. Você complicado. precisa retirar os smartphones da sala. Exatamente. Aí diz assim, pai, vamos fazer um cinema hoje? Vamos. Quando começa o desenho, dá 10, 15 minutos, aí um já começa a sair, um já começa a Tem sair. que ir com a sacola recolhendo o celular. Então, assim, é bem complicado. Né? verdade. É bem É, complicado. e Bernardo falou de um ponto que eu acho muito interessante, porque eu vivo isso no dia a dia, né? A gente tá tão cansado da correria do dia a dia, porque é trabalho, é casa, é filhos, né? Enfim. E aí a gente tá super cansado. Mas mesmo super cansados, a gente anseia pela internet, por estar antenado. Então, assim, embora a gente reconheça a necessidade em descansar, a gente não faz isso. Porque a gente tem uma ansiedade em estar alimentado das mídias, né? E essa questão dessa ansiedade de estar alimentado das mídias não corresponde somente a nós, ao nosso vício, né? E sim porque a mídia, hoje, ela provoca isso, A né? informação em si, né? A informação em si, ela provoca isso, né? A gente consegue refletir
refleti isso perfeitamente no Instagram, né? Se a gente tiver tempo e disponibilidade de estar rolando lá o feed do Instagram, não acaba. Não acaba. Não acaba. E assim, é sempre uma coisa que a gente tem curiosidade em entender, né? Em entender e em saber como é que tá acontecendo. Então, assim, o Instagram, o TikTok, que hoje são as mídias mais faladas, mais usadas, elas sugerem isso, elas já fazem isso para provocar essa situação em nós, né? E a gente, enquanto ser humano, na ansiedade de entender, de corresponder, de conhecer, a gente termina que fica lá, né? Totalmente submetido àquela mídia, né? E o que me chama mais atenção, porque assim, eu sou muito suspeita em falar da mídia, porque como vocês falaram, eu sou empresária, eu uso dela ao meu favor também, né? Porque a mídia, sim, ela tem seus bons e tem seus ruins, né? Eu não vou chegar aqui e não vou ser hipócrita Condenar tudo, sim, né? ao ponto de condenar tudo se eu faço tanto uso, né? A mídia, ela consegue, por exemplo, hoje a gente vende, não somente aqui em Macau, eu consigo vender a lugares que eu não estou lá de forma Onde você física. não consegue chegar. Sim, a gente vende para Messias Targino, para Natal, para Mossoró, Guamaré, e assim, eu não consigo estar lá todos os dias, mas eu consigo fazer com que o meu produto, a minha identidade chegue lá todos os dias, né? Só que isso não funciona só comigo. Todas as pessoas fazem isso dessa forma, e esse uso, às vezes, ele termina que causa um desuso, né? Por quê? Porque a gente tá tão submetido naquilo ali, naquela necessidade de acompanhar, de utilizar, de comprar, que a gente não observa aquilo que realmente é necessário ou não, né? Por quê? Porque às vezes eu gosto de dizer que o Instagram é o que é belo, né? As pessoas, ninguém em sua sã consciência vai postar ou divulgar algo que não faz sentido, que não é bonito, que não... Uma foto acabando de acordar. Sim, não. Sem filtro, Ninguém não. posta isso, né? Sem filtro, não, né? Alguns ainda se atrevem. É verdade. Mas assim, o atrevimento não é na consciência do feio, não é na consciência do que tá desarrumado, não. Aquele que postou pensa que tá bom, que tá, como é que fala? Tá curtível, né? Sim. Tá curtível, Então, assim, aquele que posta na consciência, sim, de promover uma autoimagem, vender um negócio, né? Vender uma Justamente. proposta, né? E assim, é justamente essa questão do belo, do que é bonito, que as pessoas tentam mostrar o tempo todo, que me preocupa, né? Porque a gente que está submetido aqui, acompanhando aqui, vivendo isso aqui, curtindo isso aqui, a gente começa a fazer comparações, né? A gente começa a fazer comparações e essas comparações, elas são quase sempre muito injustas com a nossa realidade. É verdade. Né? Até